E aí, pessoal, tudo bem? Eu posso falar aqui com uma voz nojenta sobre algo que eu não tenho propriedade? Façam de conta aí que é um amigo alienado falando meio bêbado numa mesa de boteco. Façam de conta. Eu tava assistindo alguns vídeos aqui e me apareceu esse como recomendado. Eu fui lá e fui assistir. O Paulo Guedes, diga-se de passagem, é uma pessoa que eu admiro cada vez mais, quanto mais eu conheço o trabalho dele. De grande eloquência, de bastante densidade, de bastante conteúdo. E eu ainda tenho uns resquícios aí de dúvida a respeito daquilo que ele realmente defende e representa, mas é inquestionável que é uma pessoa de grande capacidade e que é melhor do que outras alternativas que nós tínhamos aí. É, esse canal me apareceu como recomendado a partir desse canal aqui de Folha do Brasil, um canal que se posiciona muito bem, que não esconde, né, o viés e o posicionamento político dele, e não tem nada de errado com um canal ser de determinado posicionamento. Eu acho que a única coisa perigosa é você se alimentar de um canal só. Eu acho que se você se informa somente nesse canal, eu acho que você perde a oportunidade de ver a mesma coisa visto a partir de outras perspectivas. A gente precisa de muitas para compor a nossa. Ah, agora, quando se trata de uma. Isso daqui foi o Paulo Guedes dando um discurso em Washington lá. E quando as pessoas falam Washington, dá a impressão que ele foi na Casa Branca. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Ele não foi na Casa Branca. Não, isso daqui foi um instituto independente que contratou uma entrevista dele. Ele não estava lá como representante político em algum evento em que ele representasse o Brasil. Não, ele foi convidado para dar uma entrevista numa instituição, né, que fica em Washington. E eu acho que quando a gente começa a falar de coisas que foram ditas lá fora, a gente tem que quebrar esse primeiro paradigma de que só pelo fato de que a coisa foi dita lá fora e foi dita num outro idioma, ela merece mais credibilidade. Isso é uma coisa que é horrorosa pra gente. É como o nosso país é muito grande e a gente passa a vida inteira tendo pouquíssimo contato com quem é de fora, e a gente tem essa síndrome do vira-lata, a gente tende a achar que o nosso julgamento ele não é tão bom quanto o julgamento dos outros que estão lá fora. E isso é extremamente manipulado de forma muito perversa. O que não foi o caso aqui. O que não foi o caso aqui. Um tempo atrás eu coloquei no meu canal uma coisa bem ridícula que a oposição se utilizou, em que eles disseram que o Bolsonaro ele havia ganhado um concurso, ele tinha sido eleito pela França, como a pessoa mais idiota do mundo, ou como a pessoa mais fascista, ou como a pessoa mais opressora, alguma dessas coisas que no fim dá tudo igual, que quer dizer merda, né? Que quer dizer uma coisa muito ruim. E quando eu fui atrás do canal onde essa eleição havia sido feita, esse concurso havia sido feito para que ele fosse eleito a pessoa mais monstruosa do mundo, eu cheguei num canal que é Te Amo e etc, que fala sobre sexualidade feminina. Então é um canal direcionado para mulheres, que dá todo tipo de receita para que você tenha uma vida sexual melhor. E não tem nada de errado com isso, não tem nada de errado em mulher querer uma sexualidade melhor e ir num canal que fale sobre isso. O problema é um canal que fala somente sobre isso, que tem uma série de coisas que falam sobre sobre usufruir a sua sexualidade de maneira mais prazerosa, de repente, em um único vídeo na história de seu canal, fazer um concurso dos políticos mais opressores do mundo. Para quê? Para que o Bolsonaro ganhe, fique em segundo lugar, né? Competindo com outros personagens horrorosos no mundo inteiro. Um deles o Trump. Para quê? Para aparecer no outro dia, no dia seguinte, numa infinidade de canais de oposição, dizendo que ele foi eleito num concurso da França como o ser humano mais desprezível do planeta. Aí é de uma pobreza muito grande, porque quando você fala que ele foi eleito na França, você desconsidera que a gente está falando de um canalzinho aqui, que é um canal de YouTube, de um canal de TV. É como se a Globo ela tivesse um programa que, por não dar audiência o suficiente na televisão aberta, gera um pequeno canal onde as pessoas se concentram lá para falar sobre a sexualidade feminina. Então foi isso. Foi este site que tem uma visualização, né,
questionável aqui, porque embora você tenha alguns que irritem muito, né, 160 mil, mas não é à toa, porque é absurdamente atraente, né, você ver uma periquita aberta aqui, e a gente quer ver o que estão falando sobre isso, mas a média de visualizações do canal não justifica 2.000 visualizações, 1.000, 3.000 visualizações por vídeo, não justifica dizer que o Bolsonaro é visto pela França como a criatura mais expressiva do mundo. Então, beleza. Ele apareceu lá nesse Brookings Institute. E aí eu fui lá ver que porra é essa. E é um site muito bom. Desculpa a porta aberta e eu não consegui levantar sequer para fechar a porta. Mas ele é um site muito bom, onde eu vi uma coisa que eu gostaria muito de ver aqui no nosso país. Eu coloquei aqui no mecanismo de busca desse site Ministro da Economia. O primeiro que saiu, logicamente, foi o Paulo Guedes, porque ele se apresentou lá 3 dias atrás. Mas depois você vê ministros da África do Sul, da Grécia, você vê inclusive um debate em que nós tínhamos um japonês lá no meio. Esse fórum aqui foi bem interessante. Então eu dei uma olhada em todos esses artigos. Eu encontrei uma característica que eu gostaria muito de ver no nosso jornalismo. Eles entrevistaram o Paulo Guedes e deixaram o cara falar. Depois eles fizeram 2 perguntas. Eles queriam fazer mais, mas o Paulo Guedes não deixou, e eu entendo por que ele não deixou. Né? Ao invés de se expor a um monte de perguntas pequenas que podem ser armadilhas, para dar um monte de respostas curtas que podem ser manipuladas, ele pegou as 2 perguntas que fizeram para ele e transformou em 2 outros mini discursos. E ele foi muito bem. Ele foi muito bem, ele falou coisas com muita substância, muito elogiável. E no final das contas, uma coisa muito legal desse site é que ele encerra com: e isso foi o que o ministro falou. Olha que maravilha, né? Porque o jornalismo, ele deveria ser assim. Está acontecendo uma treta, você chega para as 2 pessoas envolvidas na treta, fala aí o que está acontecendo, para a primeira. Depois você chega para a segunda e fala aí o que está acontecendo. Isso você fala para a segunda. Então, essa é a perspectiva de ambas as partes. Encerrou a matéria. Por que é que esse tipo de jornalismo ele não daria certo no Brasil? Você pode dizer que é porque as nossas grandes mídias estão aí na mão de 4 famílias que querem muito construir a opinião pública, mas tem outro elemento também. Talvez esse jornal, se ele existisse no Brasil, ele não teria demanda, porque as pessoas elas não querem a notícia para terem que pensar a respeito dela. As pessoas querem a conclusão pronta e elas querem que essa conclusão valide aquilo que elas acreditam. Então, a pessoa ela já vai para a matéria odiando o Bolsonaro e querendo que ele seja um filho da puta. Então, se no final ninguém disser que esse cara ele é um filho da puta, é porque a matéria é uma bosta, porque ela não fala aquilo que eu penso, ela não valida aquilo que eu acredito. Então, qualquer coisa que me faça pensar e diga o Bolsonaro fez isso, já não me atrai. Por quê? Porque eu quero alguém que me dê a conclusão. E você pode até tentar questionar e dizer que estou errado, mas me fala aí um canal de grande massa que não tenha o seu viés e que não dê a conclusão no final para você. Então, a conclusão que você tem que tirar disso é isso aqui, ó. Não importa qual seja. Então você pega aí os grandes de suposta direita e os grandes de suposta esquerda, no final eles têm sempre aquilo que é a verdade, e no fim, se você não concorda comigo, é porque você é um idiota. Assim, se você não concorda com um negócio desse, é porque você realmente é um retardado. E é por isso que a gente não conversa, porque quando a gente vai conversar com outro, ele já pensa diferente. Então ele já é um retardado, então como é que a gente vai conversar? O ideal é que a notícia ela reportasse o acontecimento, para que a conclusão ela fosse de cada um. Né? E para que no final a conclusão ela fosse que você chegasse na conclusão depois de ter listado e pesado e refletido a respeito de inúmeros tópicos, e não partir da conclusão com a certeza que você tem e dar provas de que você está certo. Aí a gente não pode chamar isso de jornalismo. Bom, entre tudo que foi dito aqui, eu fiquei muito admirado com essa parte. Então vejam aqui nesse vídeo, em 4 minutos e meio mais ou menos, em que ele dá uma perspectiva, ele mostra o Brasil de acordo com a sua perspectiva. A perspectiva dele é muito, muito embasada, muito coerente. Né? Quem sou eu para falar que é o que não é, mas
concordei muito com tudo que ele disse. Mas ele disse uma coisa muito legal. No calor, né, das eleições, as pessoas se confundiram e numa demonstração de democracia vibrante, as pessoas acharam que essa mesma democracia estava em risco, quando a democracia ela nunca correu de fato o risco. E tudo que está acontecendo assim mostra que existe uma democracia, embora a gente dentro de certos limites. Mas ele disse uma coisa que faz refletir. Um homem poderia ter maneiras ruins, maneiras, né? Modas, enfim, behavior, eu não lembro que palavra que ele usou, mas ter grandes princípios e valores. Enquanto muitas pessoas podem ter boas maneiras e princípios ruins e valores ruins. Pense a respeito disso, porque as pessoas que. Quando a gente fala principalmente de minorias, as pessoas que você precisaria para que te defendessem, elas podem não estar sequer te defendendo. Então, se você é pobre, negro, homossexual, se você é, né, uma mulher que sofre muito na sociedade, você pode ter sido levado a pensar que determinado lado está para te proteger e que outro está para te destruir. E ao querer ser protegido por esse lado que deveria te proteger, você serve simplesmente de massa de manobra para uma pessoa que não quer o seu bem, ela não está lutando pelo seu bem, ela só está interessada naquele poder político que você gera para ela. Né? Então, quando a gente tem um grande partido falando de boas maneiras, de princípios, de moral, dizendo que o certo é isso, que o certo é aquilo, ele pode estar pregando certo, e aí vai toda a massa e concorda com aquilo que eles defendem. E na verdade estão servindo de manobra, de meio de manobra para fins que na verdade não é a proteção dessas minorias, não é o bem dessas minorias. Tá gerando poder político porque esse poder político gera muitos benefícios, direitos. Poder de barganha, que é o que a gente está vendo aí basicamente, né? Desculpa, um vídeo muito disperso. Assistam e tirem as conclusões de vocês a respeito de tudo que é dito. E pesquisem fontes. E assistam isso sob outros prismas. É a maneira mais... Eu acho que está muito difícil saber o que de fato acontece lá no detalhe, né? As intenções de todo mundo. É muito difícil interpretar esse conflito de interesses do que anda rolando, mas quanto mais fontes você tiver, quanto mais discursos você ouvir, mais você pode criar uma noção, né, daquilo que se aproxima da verdade, pensei.